Salmo 115, verso 1 a 3, diz-nos assim a santa e poderosa palavra de Deus. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão os gentios, onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus, fez tudo o que lhe agradou. Amém? Você pode se assentar. Queridos, nós temos seguido há alguns meses a trajetória de nós compreendermos mais detidamente cada um daqueles princípios que nos norteiam, o nosso ministério, que norteiam a nossa igreja local e que deveriam nortear toda a igreja que almeja ser bíblica e cristã. Por quê? Porque são princípios na palavra que nos ajudam a nós seguirmos num trilho, como aqui eu falo corredor, né? Como esse corredor aqui, que tem a faixa pintada aqui no centro do galpão, nos ajuda a seguir nesse caminho. Vimos primeiramente que, como primeiro princípio, de ensinar a Bíblia pela própria Bíblia. A Bíblia, ontem, na videoconferência que estava tendo com os irmãos de Salvador, com a participação ontem também do evangelista Ailton, da diaconisa Adriana, uma irmã tive uma dúvida lá, e ela mesma leu, na dúvida que ela teve em relação ao texto, que logo alguns versículos depois, ela tinha a resposta para a dúvida de 5 versículos antes. Por quê? Porque a Bíblia, ela explica a própria Bíblia. Tá? Segundo, nós vimos que interpretar o Antigo Testamento segundo a graça revelada no Novo Testamento. Tem muita gente que usa os textos do Antigo Testamento para quererem trazer posicionamentos que nós devemos ter como cristãos. Inclusive no nosso momento atual brasileiro, não quero ficar falando disso, mas no atual momento, eu vejo muitos pastores, irmãos, que querem usar textos da antiga aliança para dizer que nós, enquanto cristãos, devemos nos posicionar como o povo de Israel na antiga aliança. Só que quando nós trazemos esses ensinos para a igreja de Cristo, para a partir da nova aliança, nós não vemos Jesus nos ensinando isso, nós não vemos os apóstolos nos ensinando isso, e nós não vemos a igreja praticando isso. Então, é muito importante nós trazermos a interpretação correta do Antigo Testamento, segundo a graça revelada no Novo Testamento. Terceiro, nós vimos não separar Jesus Cristo dos seus ensinamentos. Muita gente se diz de Jesus, mas, de fato, não vive aquilo que Jesus nos ensinou. E é uma realidade que nós conseguimos constatar isso. Se nós olharmos para o nosso coração, quantas vezes atitudes que nós deveríamos tomar enquanto discípulos de Cristo, nós não tomamos e queremos nos afirmar como cristãos. Tá? Muito importante isso. Em seguida, nós vimos como quarto princípio, aplicar os ensinamentos de Jesus segundo a doutrina dos apóstolos. Jesus é o Senhor, Ele nos ensinou, mas aquilo que Ele ensinou aos discípulos, enquanto Ele esteve aqui, em carne, na terra, habitando entre nós, cheio de graça e verdade, Deus deu aos apóstolos a prerrogativa deles serem os ministros dessa nova aliança, de a partir deles, Deus trazer um ensino, a aplicação daquilo que Jesus ensinou. Aí eu lembro que nós comentamos, meditamos em Mateus 23, nos primeiros versículos, quando Jesus diz, olha, tudo isso que os religiosos estão mandando vocês fazerem, façam, ali em relação à lei. Aí quando nós vamos para Atos 15, em que os judeus convertidos a Cristo queriam obrigar
aos gentios convertidos a Cristo, de que eles guardassem, não apenas se circuncidassem, mas guardassem toda a lei, houve um concílio. Paulo, Barnabé e alguns irmãos saíram de Antioquia, foram até Jerusalém, participaram do primeiro concílio teológico da igreja, e juntamente ali com Pedro, com Tiago, irmão de Jesus, os pastores da igreja na Judéia, juntamente com o Espírito Santo, interessante detalhe que Atos 15 traz, juntamente com o Espírito Santo, eles entenderam que a igreja não deveria seguir toda a lei, a não ser alguns pontos, e eles elencam ali os pontos e escrevem cartas para distribuir nas igrejas. Então, só aí fica comprovado que nós devemos, aquilo que Jesus falou, como os apóstolos aplicaram isso para a igreja, como eles trouxeram esse descortinar, tá? É importante isso. E da aplicação desses 4 primeiros princípios resultam os seguintes ensinamentos que são também essenciais. Primeiro, quinto, né? A graça de Deus concede a salvação a todos os homens unicamente por meio da fé em Jesus. Então nós vimos sobre isso, que a graça de Deus é a oportunidade que Deus nos dá para que nós sejamos salvos, e somente por Jesus. E não para um grupo específico de pessoas, mas a oportunidade é concedida a todos. Deus amou o mundo, Deus não amou o Brasil, Deus não amou a Igreja Bíblica Cristã, Deus amou o mundo de tal maneira. Mas isso é condicionado a você render a sua vida a Cristo e nele perseverar. Em seguida, a fé bíblica não se limita apenas a uma crença, mas é também caracterizada por confiança e comprometimento. Fé não é só acreditar. Existe o conceito errado, mas por conta de uma ausência de uma correspondência ao termo fé, escrito originalmente em grego, e para o português, eles traduziram tudo aquilo que o verbo, a ação de ter fé, eles traduziram como crer. E o crer, no nosso português, é sinônimo de acreditar. Então as pessoas acham que ter fé é acreditar, e não é. É também, mas é acreditar, confiar e se comprometer. Depois, nós vimos que o arrependimento de pecados é a primeira evidência da fé genuína. O arrependimento é a partir do momento que eu compreendo o Evangelho, mas ainda ao longo da caminhada, nas oportunidades, quando nós tropeçarmos, se tropeçarmos, e nós sabemos que tropeçamos, nós precisamos nos arrepender. Se nós não nos arrependermos dos nossos pecados, irmãos, nós vamos para o inferno. As claras para nós entendermos isso. Depois, a graça de Deus nos instrui a andarmos em justiça e em santidade. E Jesus foi o modelo. Jesus, quando ele fala lá, o vinde a mim, né? Mateus 28, Mateus 11, a partir do 28, quando ele fala, aprendei de mim que sou manso e humilde. Ele era manso no trato com as pessoas e humilde, não apenas no trato com as pessoas, mas humilde, quebrantado, obediente, rendido ao seu Pai. E ele foi o exemplo disso. Jesus, ele se santificava por amor a nós. Em João 17 ele revela isso, e ele praticava a justiça. Um exemplo que ele nos deixou do amor às pessoas. E nós fomos criados para andarmos nessas boas obras. Deus nos criou para que nós, nos gerou de novo, para que nós nos despojássemos do velho homem e nos revestíssemos do novo homem, criado em justiça e santidade. Na lição anterior, nós vimos que o livro de Atos é um manual para toda a igreja que almeja ser bíblica e cristã. Vimos vários exemplos com base no livro de Atos, de como Deus não deixou o livro de Atos para nós apenas como um registro histórico da igreja, como
uma igreja primitiva e que agora, só para a gente ver como era, mas agora a igreja evoluiu. Não, aquele é o padrão, é o modelo que o Senhor quer que nós sigamos e vivamos. E hoje, encerrando essa série de estudos, nós vamos falar sobre o 10º princípio, que é a máxima do nosso ministério, que está no banner lá na frente, e isso escandaliza muitos irmãos. Tem irmãos que passam ali em frente e ficam escandalizados. Olha, meu Deus, tiraram o nome da igreja, mudou, não é mais igreja. Porque ali está escrito, a Deus toda glória. E esses versículos que nós lemos aqui, dão a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua benignidade, da tua verdade. Porque dirão os gentios, onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus, fez tudo o que lhe agradou. Aqui, nós conseguimos enxergar algumas coisas muito importantes. Primeira, no versículo 1, logo no início, é de que o salmista escreve que a glória ela não deve ser nossa, mas a glória ela deve ser atribuída a Deus. É a primeira coisa que eu preciso destacar com os irmãos. Segundo aspecto, é quando o texto diz, mas o nosso Deus está nos céus, versículo 3, fez tudo o que lhe agradou. A glória não é de Deus e não nossa, mas também porque Deus ele é soberano, porque ele faz o que bem lhe entende. A glória de Deus não é nossa, é dele, mas também, não apenas por ele ser o Criador, mas por ele ter feito, fazer o que ele bem entende. Ele é soberano, tá? Então, compreendendo, dentro de tudo isso que nós temos visto, dentro da palavra, que somente a inspirada, a autoritativa, suficiente, falível, inerrante palavra de Deus é regra de fé e prática, e aí tem lá um dos solas da reforma, né? Sola Escritura, que revela a história da redenção, testificando que unicamente Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Nós vimos isso ao longo dos princípios aqui, por isso somente a Cristo, e que a salvação é pela graça, não é por nada mais, não vindo de obras humanas, mas mediante a fé exclusivamente. Não há outra conclusão, a não ser a de que toda a glória pertence somente a Deus. A Deus toda glória. Não é nosso. A criação de todas as coisas e a salvação do homem conduzem à glória de Deus. Quando o texto ele diz aqui no versículo 1, que é por amor da tua benignidade e da tua verdade, nós vemos que essa benignidade, essa graça, essa misericórdia de Deus, ela nos alcançou. E ela é manifesta por meio da salvação. Você e eu não estamos hoje aqui numa escola bíblica porque nós quisemos vir. É porque o Espírito Santo te conduziu. É porque o Espírito Santo me conduziu. Você não entregou o seu coração a Jesus porque você tomou de Deus a sua salvação, mas Deus te concedeu a oportunidade de você ser salvo. Me concedeu. A glória não é nossa, a glória é de Deus. Nós precisamos entender isso. E a própria criação, o Deus que está nos céus, ele fez tudo o que lhe agradou. A criação de Deus, ele fez como lhe agradou, e literalmente lhe agradou, porque Gênesis não diz que aquilo que Deus criou, ele viu que era bom, e depois de que ele criou o homem, né, ele viu que era tudo muito bom. Por quê? Ele fez o que lhe agradou. Por isso a glória dele. É porque Deus ele é o Criador. Ele é o nosso Salvador. Ele é Deus. Você e eu somos meras criaturas.
Deus é glorificado tanto naqueles que recebem a mensagem do Evangelho com a manifestação de sua graça, quanto naqueles que rejeitam o Evangelho com a manifestação da sua ira. Por que eu digo isso? Porque lá em Apocalipse, quando Deus está derramando a sua ira, até exercendo juízo sobre a humanidade, nós vemos um cântico nos céus, exaltando a Deus, glorificando a Deus, porque Deus está se vingando dos que o rejeitaram. Que isso? Irmãos, está na Bíblia. A impunidade que as pessoas aqui na terra julgam possuir, uma hora a conta vai chegar. Se elas não derem, não pagarem aqui na terra, morrendo sem Cristo, vão pagar na eternidade. E lá em Apocalipse, como nós entrarmos na meditação em Apocalipse mês que vem, quem tem acompanhado o plano de leitura, você tenta lembrar disso, que você vai ver em alguns textos da ira sendo derramada, o céu está glorificando a Deus. O pecado está sendo punido e está tendo glória a Deus. Só que aí, o que é importante ressaltar? Não podemos confundir algo importantíssimo. A glória divina com a ideia de que Deus seja o responsável por tudo o que acontece. Por exemplo, se eu resolver, vou falar um negócio aqui absurdo, se eu resolver, é um absurdo mesmo, né? Se eu resolver dar um tapa no rosto de cada um de vocês, é um absurdo isso, né? Deus está sendo glorificado porque eu resolvi dar um tapa no rosto de cada um de vocês? Claro que não. Então não. Eu fui para um negócio muito absurdo para a gente parar com essa ideia de que tudo o que acontece é porque Deus quis que acontecesse daquela forma. Deus quis que eu ofendesse vocês, que eu batesse em vocês? É claro que não. Então, tem que desmistificar isso. Da gente achar que, olha, é a glória de Deus porque Deus é soberano. Isso não se discute. Soberania de Deus. Já estudamos, inclusive, na escola bíblica ano passado, se eu não me engano, nos atributos que o pastor Júlio compartilhou. Mas é não achar que tudo de ruim que acontece no mundo, a culpa é de Deus. Adão pecou, a culpa é de Deus. A responsabilidade é de Deus por Adão ter desobedecido a ele? Não. As burradas que você faz na sua vida, a culpa é de Deus ou são escolhas suas? As burradas que eu faço são escolhas minhas. Então a gente tem que parar com isso, tá? Mas nós entendermos, tentarmos separar essa coisa. Então, não devemos confundir a glória divina com a ideia de que Deus seja o responsável por tudo o que acontece, pois se assim fosse, o próprio pecado ocorreria por vontade daquele que é perfeitamente santo, o que seria ilógico e absurdo, irmãos. Acharmos que o pecado é coisa de Deus é um absurdo. Aí poderia surgir aquele balãozinho, né? Não sei se vai surgir, mas vou me antecipar. E quando aquele texto diz que Deus é que cria o mal, presta atenção. O contexto daquele mal ali não é o pecado. O mal ali que está sendo falado é das calamidades da vida. É diferente. Precisamos entender o texto dentro do seu contexto. Então, dar a glória, toda a glória a Deus, significa reconhecermos que somente Ele é o único possuidor e sustentador da vida e de todo o universo. Eu quero pedir que você abra em Apocalipse capítulo 5, por favor. Apocalipse 5, versos 11 a 13. Diz assim a palavra de Deus. Isso aqui é um momento que antecede a abertura dos selos. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos seres e dos anciãos, era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam:
digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. E ouvi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que estão no mar, e a todas as coisas que neles há, dizendo: ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo o sempre. Toda a criatura entregando a Deus a glória, glorificando ao Senhor. Sendo assim, irmãos, se a glória pertence a Deus, nós não podemos, não devemos nos exaltar. Somos todos igualmente irmãos em Cristo e membros do seu corpo, que é a sua igreja. E é importante isso aqui, membros do seu corpo, que é a igreja, porque lá no final, acho que quero que vocês vão entender isso aqui. Portanto, devemos servir uns aos outros com humildade em nosso serviço ao Senhor. E embora devamos honrar os nossos irmãos que trabalham na obra de Deus, não devemos fomentar a exaltação de homens. Já viu cultos de aniversário de pastores? Culto, entre aspas, culto em ação de graças pelo aniversário de pastor. E parece que às vezes o culto é para o pastor, só tem homenagem ao pastor. Correu aí na internet há um tempo atrás, num culto de um pastor aqui do nosso estado, do Rio de Janeiro, em que tinha um outro pastor, se eu não me engano esse outro pastor era de São Paulo, que estava ali para fazer uma homenagem, participando, e ele começou a cantar um louvor àquele pastor. Não sei se vocês assistiram. Algo assim escandaloso. Algo assim escandaloso. Por exemplo, aqui localmente, nós devemos honrar os nossos pastores. Devemos honrar o pastor Júlio como o pastor local, devemos honrar o pastor Marconi, mas honrar não significa bajulá-los, não significa colocá-los num pedestal acima de todos, não é isso, tá? Não é isso. Existem igrejas, por exemplo, que o ministério de louvor, os irmãos que conduzem a igreja para juntos adorarmos ao Senhor, tem ministérios de louvor que são idolatrados. Geralmente os que gravam CDs, né? São idolatrados. Tem gente que idolatra o ministério de louvor da sua igreja, literalmente. Então, por mais que os irmãos sirvam em amor, dediquem-se em amor à obra, nós não podemos entregar a glória para esses amados irmãos. Devemos honrá-los, respeitá-los, zelarmos por eles, cuidarmos deles, sermos bênçãos nas mãos de Deus para eles, instrumentos nas mãos do Senhor para a edificação da fé deles, sabe? Apoiarmos, ajudarmos, mas nunca os exaltarmos. É preciso tomar esse cuidado. Isso não significa que venhamos proibir aplausos em nossas reuniões cristãs, mas significa que, quando aplaudimos, é ao Senhor que estamos aplaudindo e não ao homem, pois todo o mérito é do Espírito Santo, que nos capacita a trabalharmos em sua obra. E aí eu quero ler com você Romanos 11:36. Um grande exemplo que nós temos aqui, por muitos anos, pastor Alan, quando a palavra de Deus, que ele está sendo pregada através da vida dele, Romanos 11:36, quando alegra o nosso coração, ainda que seja uma alegria de que nós estamos apanhando, né, de que Deus desceu ali o cajado sobre o nosso coração para nos conduzir ao arrependimento, nós nos alegramos nisso.
Muitas vezes acontece o quê? Nós exaltarmos ao Senhor e aplaudirmos. O que o nosso pastor Alan sempre faz? Os irmãos aqui conhecem. Quem pode dizer? O que ele faz? Oi? Ele quê? Ele aplaude ao Senhor, exatamente. O Júnior falou aqui, pai do Ravi. Ele aplaude, daqui a pouquinho também está vindo ao mundo. Ravi também daqui a pouquinho vai deixar de participar de algum culto porque ele vai precisar vir ao mundo, né? Então, exatamente. Ele para ali na hora e ele, nosso pastor Alan, ele aplaude ao Senhor, glorificando ao Senhor, entregando a Deus toda a glória. É um grande exemplo que nós temos. E que cada um de nós precisa seguir, cada um de nós, seja no ministério que for, entregarmos a Deus toda a glória. Romanos 11:36, porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Amém. A glória é toda de Deus. Tudo é dele, por ele, e para ele. Paulo aqui faz essa declaração logo após ele ter trazido o maior ensino teológico, né? Ele fica maravilhado de como Deus conduziu o plano da salvação e ele glorifica a Deus pela maravilha da salvação. Então, irmãos, portanto, nós devemos sempre e somente a Deus dar toda a glória. Amém? Agora, quero ler com vocês alguns textos, rapidamente. 2 Pedro 3,18. 2 Pedro 3,18. Tem coisas, eu vou falar já, me lembrei aqui. Às vezes nós achamos que não, mas às vezes nós queremos exaltação até em algumas coisas que eu já vou falar já. 2 Pedro 3,18, nós vimos que a glória a Deus ela deve ser entregue nessa vida e eternamente. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória só na glória? A Deus seja a glória só na glória? Não. Assim, agora, como no dia da eternidade. Amém. Então, hoje, na nossa vida diária, tudo que nós fizermos precisa ser para a glória de Deus. Hoje, desde agora, já e até a eternidade, toda a glória ser entregue a Ele. Isaías 42, 8. Isaías 42, 8. Fala de um contexto muito importante. Falando no primeiro cântico do servo do Senhor. Aí no versículo 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, a outro não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Ou seja, Deus não divide a sua glória. Irmãos, se nós tentarmos tomar a glória para nós, vai ficar ruim para o nosso lado. Deus não divide a sua glória com ninguém. Mateus 23, 5 a 12. A Bíblia também nos diz, além de que a glória é de Deus agora e eternamente, e de que Deus não divide ela com ninguém, a Bíblia nos diz para nós dizermos não à autoexaltação. Mateus 23, 5 a 12. Diz assim a palavra de Deus. E fazem todas as obras
a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes, e amam os primeiros lugares nas ceias, e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças, e os serem chamados pelos homens, Rabi, Rabi. Vós, porém, não sejais chamados Rabi, porque um só é o vosso Mestre, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso Mestre, o Cristo. O maior dentre vós será o vosso servo, e o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então, a Bíblia nos ensina a nós a dizermos não à autoexaltação. Quer ver um exemplo disso? O nosso coração é muito sujo, irmãos. Nós tivemos recentemente, estamos ainda, ainda que em grau diferente, a pandemia por conta da Covid-19. Eu me lembro de que em 2020 a gente tinha até receio de falar a palavra, não pode falar Covid-19, porque senão vai ficar no vídeo, se o vídeo for para a internet, o YouTube vai bloquear, tinha aquelas coisas todas. E aí a pessoa diz assim, puxa, eu tive Covid, fiquei mal, aí vem o outro, eu tive Covid 3 vezes. Como se isso fosse alguma coisa boa. Mas a pessoa fala para se exaltar em relação ao outro. Eu tive Covid 3 vezes. Graças a Deus, eu não tive nenhuma vez. Gente, você quer se exaltar porque teu irmão ficou doente e você ficou saudável? Isso acontece ou não acontece, irmãos? Você sabe o que acontece. Nós somos assim. Nosso coração é mau. Nós queremos nos exaltar até na desgraça. É um exemplo bobo, mas acontece. Marcos 10, 42 a 45. Marcos 10. Quando são as coisas boas, então nem se fala, A pessoa vai te contar um passeio que ela fez, aí você já quer logo contar um outro passeio que você fez, que para você foi maravilhoso, mas que só para você não ficar por baixo. Nós somos terríveis, irmãos. Misericórdia. Louvado seja Deus por sua misericórdia. Marcos 10, 42 a 45. Nós precisamos seguir o exemplo de Cristo. Diz assim a palavra de Deus. Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes, sabeis que os que julgam ser príncipes dos gentios, deles se assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre eles, mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal, e qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos, porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Jesus foi o exemplo. Jesus foi o exemplo. E nós precisamos seguir o exemplo de Cristo. Mas eu quero fazer um alerta, irmãos, porque eu já pesquei isso em algumas pessoas. Tem gente, escute, presta atenção nisso, tem gente que serve, não é porque serve porque ama, mas serve com base nisto aqui, porque quer ser o primeiro. Então, porque quer ser o primeiro, então ele serve para mostrar que está servindo. Está fazendo com a motivação errada. Está querendo se exaltar do mesmo jeito. É importante frisar isso aqui. Atos 20, versos 24 e 28. Atos 20,
Por que tantos versículos assim? É para nós entendermos que o a Deus toda a glória não surgiu da cabeça do nosso pastor, surgiu da Bíblia. Atos 20, 24, 28. 24 e 28. Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. 24. O que Paulo está fazendo aqui? Paulo indo para Jerusalém, onde ele seria preso, e depois ele iria para Roma e ficaria na prisão domiciliar. Paulo aqui, ele está instruindo os pastores da igreja da cidade de Éfeso, tendo-os chamado na cidade de Mileto e dando as últimas instruções. E aí ele revela isso aqui, no 24, que Paulo não queria glória para si. Paulo não queria exaltação, não queria nada. De nada ele fazia questão, tá? Ele deixa claro aqui, a não ser de cumprir com alegria a carreira e o ministério que Deus o confiou, que é de testemunhar a graça de Deus por meio de Cristo. Versículo 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Aí Paulo está falando para esses irmãos, eu não fiz questão de nada. Vocês devem cuidar dos irmãos, sabendo que os irmãos não pertencem a vocês, mas a igreja é de Deus, o rebanho é de Deus, comprado pelo seu precioso sangue. Já viu? Eu quando participava de conferências, como é que chama? Café de pastores, antes de vir para o nosso ministério, irmãos, como aquilo me irritava, irmãos. Eu parei de participar, como aquilo eu ficava irritado mesmo. Porque surgiam aquelas perguntas, né? Qual o tamanho da sua igreja? Sua igreja, né? Sua igreja. Quantos irmãos tem, quantos membros tem na sua igreja? Essa era a primeira pergunta. A segunda era a pergunta, o local onde vocês se reúnem, é próprio ou é alugado? Aí se deixar a terceira pergunta, é alugado? Quanto é o aluguel? Porque a pessoa sabe onde é a localização, e aquilo me irritava muito, irmãos. Eu me estressava com aquilo. E você pode ver que muitos falam, não, porque as minhas ovelhas, as favas, minhas ovelhas, as ovelhas são do Senhor Jesus Cristo, são o pastor. Aqui na terra nós temos homens de Deus que Deus colocou sim para nos pastorearem. A função pastoral existe sim e devemos honrar e obedecer aos nossos pastores. Mas a igreja não pertence a nenhum pastor. A igreja pertence a Deus. E é isso que Paulo está advertindo aqui. Então, não almeje glória e honra. Quer ver outra coisa? Às vezes não é o rebanho de Deus, mas às vezes é o ministério que você exerce. Porque o meu ministério no louvor, o meu ministério evangelizando, o meu ministério ensinando, o meu ministério intercedendo, o meu ministério servindo na diaconia, com todo carinho, as favas do seu ministério, as favas do meu ministério, a glória de Deus, irmãos. E nós muitas vezes arrumamos quizumba, confusão, briga, atrito, por bobagem, almejando glória e honra. Nós precisamos tomar jeito, Romanos 12, 3 a 10. Romanos 12, 3 a 10. Romanos 12, 3, 10. Isso que eu acabei de falar, isso é sério, isso acontece, irmãos, porque
Não digo que isso aconteça aqui, só acontece na igreja de Cristo. Pode ser que aconteça em algum outro grau aqui, mas, por exemplo, alguém é responsável por trazer a água para aquele que vai pregar, né? Eu já vi isso. Aí o irmão viu que estava sem água aqui, o que o irmão vai e faz? Pega a água e traz. Igual eu vi na quarta-feira, os irmãos esqueceram de trazer água para o pregador, que na quarta-feira era o nosso pastor, e aí um irmão se atentou, veio, depois que o pastor já tinha começado e trouxe água para ele. Mas eu já vi irmãos assim, puxa, o irmão está lá pregando, está sem água. Não aqui, eu já vi, mas já vi. E vai trazer água. Tira a mão, porque esse é meu ministério, levar água para o pastor. Ah, gente. Vamos lá, Romanos 12, 3 a 10. Ninguém mexe na minha cantina. Ah, Senhor. Tira a mão da minha mesa de som. Romanos 12, 3 a 10. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, ou o que exorta, use esse dom em exortar, o que reparte, faça-o com liberalidade, o que preside com cuidado, o que exercita a misericórdia com alegria. O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. De que ele está falando aqui? Não se considere superior ao outro. Não se considere superior ao outro. Ninguém pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, conforme a medida da caminhada de fé, da vida cristã que Deus deu a cada um. Assim precisa ser. E esses versículos aqui que nós lemos, de nós não nos considerarmos superiores aos irmãos, é o contexto de Romanos 1 e 2. Vamos ler? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que o texto está falando? Vocês devem ser o culto a Deus e não tomarem a forma do mundo, porque vocês não podem se considerar superiores aos irmãos. E nós dissociamos os versículos 1 e 2 da continuidade do texto. Paulo fala isso, de sermos o culto racional e de nós experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, transformando, renovando o nosso entendimento que nos transforma, para que nós não nos achemos melhores do que os nossos irmãos. Esse é o contexto. Então, é importante nós não nos considerarmos superiores a nós mesmos, mas a Deus toda a glória. Efésios 4, de 11 a 16. Efésios 4, de 11 a 16. Veremos aqui nesse texto de que todos somos importantes no corpo de Cristo. E Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo,
até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Versículo 13 diz que para que todos cheguemos. Versículo 16 diz: todo o corpo, todas as juntas, cada parte. Cada um de vocês, cada um de nós é importante no corpo de Cristo. Nós não somos igreja se não tiver você. Você precisa olhar para o lado, olhar, não na hora da palavra, tá, irmãos? Na hora da palavra, olhar para frente. Mas olhar para o lado, olhar para frente, olharmos uns para os outros, sabendo que cada um dos nossos amados irmãos são importantes. Você faz falta. A sua importância aqui conosco, reunidos, aqui, ou seja, nos lares, onde a igreja estiver reunida, é importante. Cada um dos irmãos, cada um é uma peça fundamental nessa engrenagem que é a igreja. É isso que Paulo está dizendo aqui aos Efésios. Todos somos importantes. Não se ache não importante no corpo, porque todos vocês são. Mas também não se ache muito importante no corpo, porque você não é. Porque eu não sou. Amém? Atos, capítulo 10, versículos 25 e 26. Sempre a Deus toda glória. Atos 10, 25, 26. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e prostrando-se a seus pés, o adorou. Mas Pedro levantou, dizendo: levanta-te, que eu também sou homem. Cornélio era um homem de oração, não tinha Jesus. Deus então enviou um anjo para dizer a ele, para que ele mandasse chamar a Pedro, para que ele ouvisse as palavras pelas quais ele seria salvo. Ele manda chamar Pedro. Quando Pedro chega, depois de ter tido a visão do lençol com os animais impuros, descendo por 3 vezes, e Deus mandando ele comer daquele animal, e ele lutando, dizendo que não comeria do animal impuro, ele entende que era para ir, e foi. Quando ele chega lá, o que Cornélio faz? O grande Pedro veio aqui, e se prostra para o adorar. Pedro, faz isso não, rapaz. Faz isso comigo não. Levanta-te, que eu também sou homem. Nós não podemos querer receber a glória dos homens. Tem pessoas, por carinho, naturalmente vão querer elogiar, vão querer falar bem, né? Em alguns momentos, quando... O que você precisa fazer? É isso mesmo, eu sou bom. Não, é entregar a Deus imediatamente toda a glória. Gálatas 6,14. Carta aos Gálatas, capítulo 6, verso 14. Irmãos, e estou aqui e me dá branco a ordem dos livros na Bíblia. Vocês não sabem o pânico que me dá. Eu estou num livro, igual agora, Gálatas, meu Deus, Gálatas é onde mesmo? Ai, Senhor. Gálatas 6,14. Mas longe, 6,14, né? Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. O que Paulo está falando? Longe de mim eu me gloriar, mas eu me glorio
na cruz de Cristo. E 1 Coríntios 1, 27 a 31, e era aqui que eu queria chegar, meus irmãos. É aqui que eu queria e precisava chegar com os irmãos, que o Senhor me instruiu a compartilhar com os irmãos. 1 Coríntios 1, 27 a 31, diz assim a palavra de Deus. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Qual é, então, se eu não devo me gloriar, se eu não devo ser inclinado a querer, se todos nós somos inclinados a querer entregar a glória ao homem, seja ao outro, seja a nós nos exaltando ou nos colocando como receptores dessa glória, aceitando a exaltação dos homens a nós. Qual é então a nossa glória? Se somente a Deus toda a glória. A nossa glória é o Senhor. No que você e eu devemos nos gloriar? Em nós termos ao Senhor, em nós pertencermos ao Senhor. Essa é a nossa glória. E o texto diz aqui o seguinte: para que, como está escrito. Como assim está escrito? Porque isso está nas Escrituras. Eu quero convidar você a Jeremias, capítulo 9. Estamos chegando a Jeremias na nossa meditação diária. Jeremias 9. Acha Salmos e avança alguns livros. Jeremias, um dos profetas maiores. Jeremias 9. Se bem que Jeremias é fácil, né? Não é difícil, não. Versículos 23 a 26. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto. Aí, aquilo que nós lemos lá de se gloriar no Senhor, aqui em Jeremias abre o leque, melhor entendimento. Nisto, em me entender e me conhecer que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que castigarei a todo circuncidado com o incircunciso, ao Egito e a Judá e a Edom e aos filhos de Amon, e a Moabe, e a todos os que cortam os cantos do seu cabelo, que habitam no deserto, porque todas as nações são incircuncisas, e toda a casa de Israel é incircuncisa de coração. Então, a glória do homem, ela é entender e conhecer ao Senhor. A essência é essa: conduzir a vida, a nossa sabedoria, a nossa força, as riquezas, pelo desejo de conhecer a Deus. É nisso que deve estar o nosso empenho, é dedicarmos a nossa sabedoria, a nossa força e os bens que nós tivermos, e nós termos um relacionamento pessoal com o Senhor. Porque essas coisas são transitórias. A exaltação humana é transitória, mas o relacionamento com Deus ele é eterno, irmãos. Se hoje nós nos relacionamos com Deus, o conhecendo aqui e agora, nós estaremos com Ele por toda
à eternidade. E esse é o foco da nova aliança. E o último texto para nós encerrarmos é Efésios 3, concluindo finalmente. Efésios, carta aos Efésios, capítulo 3, 1, 2, 3, versos 14 a 21. Porque se a nossa glória é nós conhecermos ao Senhor, como nós conhecemos então ao Senhor? Efésios 3, 14 a 21. Por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. É o fortalecimento do Espírito Santo no nosso interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando enraizados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender sozinho, na minha casa, isolado, não, com todos os santos, qual seja a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, há aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse seja a glória no Geraldo Augusto, em você, no seu familiar, no nosso ministério, na função que você exerce na obra de Deus? Não. A esse seja a glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Por quê, irmãos? O texto vem falando do poder do Espírito Santo, enchendo cada irmão, juntos como um edifício bem fundamentado no amor. E conhecer o amor de Cristo é apenas na coletividade. Eu só conheço completamente Jesus não apenas por causa das minhas experiências com Ele, mas da forma como Jesus se revela a você, me faz enxergar uma face do Senhor que eu não conheço. O testemunho de vida que cada um tem com Deus, a caminhada de cada um com Deus, a trajetória de vida de cada um dos irmãos com Deus, juntos nessa construção, nessa edificação da igreja que é o corpo de Cristo, é que você e eu conhecemos plenamente o Senhor. Quer ver um exemplo disso? Encontro no lar, por exemplo. Como é maravilhoso. Cada um dos irmãos traz ali, quando quer falar, sente a vontade de falar, traz uma porção da edificação da palavra, e naquilo que o outro não enxergou no texto, Deus vai e usa aquele irmão. Meu Deus, como eu não enxerguei isso? Aí, às vezes, tem dentro daquele versículo ali, aí o irmão se lembra de um testemunho de vida, algo que aconteceu, uma experiência com Deus, e testemunha aquilo, e aquilo edifica os irmãos, aquilo corrige os irmãos, muitas vezes. Eu já fui muito corrigido, tá? Nessa construção, porque nós conhecemos plenamente ao Senhor na igreja. Por isso, se a glória do homem é conhecer ao Senhor, e conhecer ao Senhor nós o conhecemos plenamente na igreja, é por isso que a glória de Deus é revelada na igreja. É na igreja. Se a glória é no coletivo, eu não posso querer, a igreja de Deus é gloriosa, eu não posso querer glória para mim. Você não pode querer glória para você, mas porque a igreja pertence a Deus e a igreja é o corpo de Cristo, sempre a Deus precisa ser toda a glória, meus irmãos. Amém? Quero orar com você para nós passarmos para nossas perguntas. Pai, no Teu nome, queremos nos render nessa hora. Gratos pela Tua palavra, gratos pelo Teu ensinamento, gratos pela Tua orientação, pela Tua instrução. Que cada um de nós compreenda
que não devemos, Senhor, buscar glória para os homens, não entregando para outros, não querendo nós mesmos nos exaltar e também, Pai, não queremos receber a exaltação que venha de outros a nós, mas somente ao Senhor seja a glória, porque Tu és o centro, Senhor. Tu és o nosso dono, Tu és o nosso Senhor. O Senhor nos comprou pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Por isso nós te pedimos, Senhor, afasta de nós esse desejo da autoexaltação. Afasta de nós, queremos colocar o ser humano no pedestal que ele não deve ocupar. Afasta de nós, Senhor, toda a vontade, ó Pai, de que a glória seja o homem, Senhor. Nos perdoa, nós nos arrependemos e confessamos diante de Ti, Pai, esse pecado da soberba, do orgulho, da vaidade, da jactância. Afasta isso de nós, Senhor, porque o Senhor não divide a sua glória com ninguém. Nós oramos gratos a Ti, que nós não sejamos aqueles, ó Pai, que como Herodes, que quando foi exaltado como voz de Deus após um discurso político, morreu comido de bicho, porque o Senhor enviou um anjo, Senhor, para o matar. Que não sejamos nós, Senhor, que tenhamos morte eterna, por querermos glória para nós, por aceitarmos glória para nós, mas seja somente a Ti toda a glória. Assim nós oramos gratos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.